Oi, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E hoje o tema da nossa aula também é reprodução, mas no caso aqui é reprodução das plantas. E aí o nosso objetivo, ao final dessa aula, é que vocês consigam aí reconhecer os principais mecanismos, as principais formas de reprodução das plantas, certo? Antes de nós entrarmos nessa parte mais especificamente, nós vamos estudar logo, né, revisar aqui um pouco sobre os órgãos de uma planta. As plantas em geral, todas elas vão ter essas três estruturas principais, né? Independente se uma planta ela é de pequeno porte ou se ela é de maior porte. Elas vão ter raiz, caule e folha, que a gente vai chamar de órgãos vegetativos. Algumas plantas, não são todas, como vocês vão ver mais à frente, algumas delas vão ter flores e frutos e outras não. A flor, ela é uma estrutura que a gente é comum, né, classificar ela como um órgão reprodutivo. Ela está envolvida na reprodução, na geração de novos descendentes. E aí, pessoal, nós vamos nos atentar aqui nessa aula de hoje dos tipos de reprodução das plantas em dois tipos, né? Que é a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A reprodução sexuada ela ocorre, né, quando as plantas geram novos indivíduos por meio da produção de gametas. E os gametas, né, como vocês já viram na aula passada, aliás, em outras aulas que a gente viu quando a gente estava trabalhando com reprodução dos animais, que os gametas eles são células reprodutivas, né? São células do nosso corpo, do corpo dos animais, do corpo das plantas, especializadas em reprodução. E aí, no caso, nós vamos ter o gameta masculino e o gameta feminino. Em alguns casos, esses gametas, né, masculino e femininos, eles vão estar no mesmo indivíduo, na mesma planta. Ou seja, na mesma planta vai ter tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino. E também vai ter casos, né, isso é em alguns casos, mas geralmente, né, as plantas estão aí, elas têm um indivíduo com o gameta masculino e um indivíduo que vai ter gameta feminino, vai ter a presença do gameta feminino. Então, só relembrando aqui, são as mesmas fases, né? O gameta masculino e o gameta feminino, eles se unem no processo de fertilização ou fecundação. E depois, nesse processo de fertilização, de fecundação, que vai ser esse encontro, vai ter a reunião dos materiais genéticos do gameta e do gameta masculino e do gameta feminino e vai ter como resultado uma nova célula que nós vamos chamar de zigoto. Esse zigoto ele vai passar por sucessivas divisões celulares e vai originar um embrião de uma planta. Esse embrião ele vai estar dentro de uma semente. Em muitas espécies ele vai estar dentro de uma semente e essa semente, em alguns casos, ela vai estar protegida por um fruto, mas não são todos os casos, certo, pessoal? E aí, né, quando a gente planta lá a semente, né, ela germina, o embrião cresce, ele vai romper aquele envoltório, aquela casca da semente, né, e continuar o seu desenvolvimento como uma planta. Já a reprodução assexuada, nós vamos ter aí, né, que cada descendente tem material genético idêntico ao indivíduo que o originou. Então, o material genético da nova planta vai ser totalmente igual ao material genético da planta que originou ela. Diferente da reprodução sexuada, que há um encontro, né, uma mistura de gametas e há uma variação. Aqui não. Nesse caso, reprodução assexuada não tem essa variação, né? Não tem essa união. É da mesma forma que é o material genético de quem está originando, né? Vai ser o mesmo material para o novo ser vivo.
E nós vamos ter 3 tipos de reprodução assexuada. Nós vamos ter a divisão de touceira, a estaquia e a enxertia. Vamos ver agora um pouco melhor, né, cada um deles. Muitos desses daqui eu tenho certeza que vocês já ouviram falar na vida de vocês, né, no cotidiano de vocês já ouviram falar. A primeira delas é a divisão de touceira. Essa divisão de touceira é o quê? O próprio nome já é bem sugestivo, né? Ele já diz o que seria essa técnica. Fazer uma divisão da muda, daquela touceira, daquela muda maior, né? Em mudas menores. E aí, após essa divisão, cada uma das partes ela pode se desenvolver independentemente. Então, vocês estão vendo aí na imagem, né? O alicate, a pessoa aí, né? Cortando essa muda bem maior, dividindo ela em mudas menores. E aí, depois, serão plantadas, né? Cada uma dessas mudas, elas conseguem se desenvolver sozinha, sem precisar estar unida em uma só, como era antes. O outro tipo que a gente tem é a estaquia. A estaquia seria o quê? O que seria a estaca, né? É um pedaço cortado do caule e que plantado pode originar folhas e raízes, desenvolvendo-se numa nova planta. Aqui novamente eu trouxe uma outra imagem para vocês, né? Uma pessoa aí cortando, retirando, né? Um pedaço do caule principal, que seria a estaca, né? Cortando aí com o alicate. E esse pedaço, né? Ele pode originar folhas e raízes depois de se desenvolver numa nova planta. E por último, nós temos a enxertia. Essa eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, né? A enxertia seria o quê? A implantação de um pedaço de caule da planta sobre outro, dotado de raízes que lhe servirá de suporte. Então, o que seria o processo de enxertia? Ele está aí resumido nessa imagem, né? Ele está aí retirando um pedaço, está implantando um pedaço do caule de uma planta sobre outro, né? Esse caule, ele tem as raízes, né? Que vai servir de suporte para esse novo pedaço que está sendo implantado aqui. Curiosidades para vocês, né? O caule implantado, esse pedaço aqui que é implantado, ele é denominado enxerto ou pode ser chamado de cavaleiro. E o caule com as raízes, que é esse daqui verdinho, né? Número 3, ele pode ser chamado de porta-enxerto ou de cavalo. Aí, após algum tempo, esses 2 caules, né, tanto esse daqui, o 3, quanto esse que está sendo implantado nesse outro, eles vão se fundir e vão resultar, né, vão ter como resultado uma nova planta. Aí essa nova planta vai ser como? Ela vai ter as raízes do porta-enxerto, dessa planta aqui maior que já existia, e as novas folhas, flores e frutos vão ser do enxerto, do menor. Essa é uma técnica muito empregada, muito mesmo, para o cultivo de muitas espécies, né? Por que ela é muito utilizada? Porque ela acaba encurtando o tempo que seria necessário para florescer e para frutificar essa planta. Essa nova planta ela vai se tornar adulta mais rapidamente do que se ela fosse cultivada a partir do plantio da semente. Se a gente fosse lá e colocasse a semente, esperasse ela germinar e ela, né? Como vocês já sabem. Dessa forma, encurta mais esse tempo, ela se torna uma planta adulta mais rápido. Por quê? Porque ela já vai ter ali aquela parte das raízes bem fixadas no substrato, já vai ter um caule ali, um tronco mais desenvolvido. E aí a parte de flores, de frutos, propriamente dita, será da nova planta. Então ela será uma nova planta, mas ao mesmo tempo uma planta bem desenvolvida já, né? Mais antiga. Então, pessoal, nossa aula de hoje era isso. Aqui no caso é só para vocês terem uma ideia do que a gente vai
do que a gente vai tratar na nossa aula de hoje. O estudo vocês podem fazer do livro didático de vocês, aprofundar esse estudo nas páginas 112, 113 e 114 do livro didático de vocês de ciências. Tenham um ótimo dia e eu espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula.